Bom, pessoal, nessa última aula, então, eu vou falar um pouquinho sobre estrutura de madeira, tá? Para não deixar em branco, né, estrutura de madeira, por causa do nossa carga horária, como não dá tempo de passar as duas matérias, porque realmente é muito conteúdo, né? Então, eu vou fazer uma introdução, tá? Explicar um pouquinho a teoria de estrutura de madeira, um pouquinho de sua história aí, e alguns princípios de cálculo que são importantes para o dimensionamento, tá bom? Vamos lá, então. Um pouquinho da história. Pessoal, a madeira, tá, é um dos materiais mais antigos da construção civil. Tá? Você pode ver obras aí que estão em pé até hoje, há muitos anos, né? Graças à resistência da madeira, à vida útil dela, né? Então ela tem muita vida útil. Por exemplo, essa imagem que eu peguei aqui, ó, Templo Nanshan, da China. O ano que foi construído esse templo aqui, ó, foi no ano de 792, né? Haja tempo. É lógico, né? Tem muito tratamento aqui, o pessoal conserva, né? Tem manutenção. Mas olha, pô, é uma obra muito antiga, né? Então a madeira, se ela for bem cuidada, ela pode também ter uma longa vida útil, tá? Algumas características do seu material. Classificação das madeiras. Ela pode ser uma madeira dura ou uma madeira macia. Quando é dura, é uma dicotiledônea e quando é macia, é uma conífera, tá? Crescimento e macroestrutura das madeiras. As árvores produtoras da madeira de construção são do tipo exogênico, que crescem pela adição de camadas externas, né? Então ela cresce primeiro no interior e vai aumentando com suas camadas externas. A seção transversal de um tronco de árvore revela as seguintes camadas, de fora para dentro, né? Quando você corta a seção, você vai ver lá a casca, que é a proteção externa da árvore, o alburno ou branco, né? A camada que conduz à seiva, geralmente de 3 a 5 centímetros, o cerne ou duramen, cor mais escura, que é a parte que sustenta o tronco, né? E a medula é um tecido macio onde inicia o crescimento da madeira, tá? Então, ó, uma seção aqui, alguns pontos importantes aí da madeira. Então, que é muito importante para a gente aí, essa parte aqui do cerne, né? Ó, o cerne do urânio, né? A medula aqui é bom a gente evitar, não é muito bom para as nossas estruturas. O que interessa é a parte resistente aí. Então, ó, algumas propriedades físicas da madeira. É um material anisotrópico, tá? Propriedades físicas e mecânicas, tá? Material anisotrópico geralmente é considerado como anisotrópico por causa das direções das fibras, né? Então, quando as fibras estão nesse sentido, ela tem um comportamento. Se as fibras estiverem nesse sentido, ela vai ter um outro comportamento, né? Então, por isso que é anisotrópico. Umidade. Geralmente, ó, 30% para madeiras mais resistentes e 130% para madeiras mais macias. Para o seu uso na construção, deve-se atingir uma umidade padrão de 12%, tá? Ó, isso aqui é um valor decoreba, tá? Vocês têm que saber isso aqui. A umidade utilizada na construção tem que ser, pelo menos, no máximo, 12%, tá? Retratibilidade, retração tangencial, 10% de variação dimensional, retração radial. Então, ó, tangencial, radial, 6% de variação dimensional, retração longitudinal, 0,5% de variação dimensional. É os limites que nós temos aqui de retratibilidade. A resistência ao fogo, uma peça de madeira exposta ao fogo torna-se um combustível para a propagação das chamas. Porém, após alguns minutos, uma camada mais externa da madeira se carboniza, tornando-se um isolante térmico que retém o calor. Então, pessoal, esse negócio de falar, colocar fogo na estrutura de madeira, sai correndo, vai cair tudo, né? Na verdade, não é bem assim. Realmente, a madeira ela propaga muito rápido o fogo. Só que o que acontece? Essa camada externa, que é carbonizada, ela vira um isolante térmico, né? O fogo não consegue penetrar mais. Então, a parte interna ali que está resistindo à estrutura, ela fica intacta. Né? Então, ela tem uma boa resistência aí ao fogo. Deteriorização da madeira. Então, os maiores tipos de ataques à madeira é justamente o ataque biológico, né? Principalmente cupins, né? E também ações de fogo. O fogo também ele detona a madeira. Então aqui, ó, resistência ao fogo, como eu expliquei para vocês, a região externa que é carbonizada e a parte interna, ó, ela fica sã, né? Ela não é afetada. Com contrapartida, a estrutura metálica não tem esse efeito de proteção externo, né? Então se pegar fogo na estrutura metálica, a partir do momento que ela perde a resistência, ela entra em colapso, né? Então,
algumas outras propriedades, modo de elasticidade. O modo de elasticidade, pessoal, ele pode variar muito, tá? Dependendo do tipo de madeira. Então, cada tipo de madeira tem um modo de elasticidade diferente. Tem tabelas para isso, eu vou mostrar uma tabela para vocês aqui, tá? De alguns tipos. Então, ela muda muito. Ó, e de acordo com a norma brasileira, trabalha-se com 3 valores de modo de elasticidade. O modo de elasticidade longitudinal, que é o E0, que é o que vocês estão acostumados aí, determinado através do ensaio de compressão paralela às fibras da madeira, ó, compressão paralela às fibras. E o modo de elasticidade normal, E90, que pode ser representado como uma fração do modo de elasticidade longitudinal pela seguinte expressão. E90, ó, é ensaio a compressão rente ao eixo perpendicular às fibras, tá? Então você tem paralelo às fibras E0, perpendicular 90, né? Então nesse caso, para calcular o E90 é o E0 dividido por 20, olha como diminui bastante, né? Então o ideal é trabalhar a maior solicitação da madeira na direção paralela às suas fibras. Se for perpendicular às suas fibras, é problema. Então, você pega um galho de madeira, tenta esticar ele, depois você tenta quebrar ele. É muito mais fácil você quebrar do que esticar e romper, né? Perceba aqui, ó, é praticamente 20 vezes mais rígido, né? E o modo de elasticidade de flexão, ó, o modo de elasticidade de flexão em M pode ser relacionado com para coníferas, tem um valor 0,85 do longitudinal e de cotilodôneas 0,9 do longitudinal, tá? Modo de elasticidade transversal, que é o nosso G, é a mesma coisa, o EG é a mesma coisa que o E90, tá? É a mesma coisa. Coeficiente de Poisson, norma brasileira 7190, né, de 1997, não traz em seu texto nenhuma especificação a respeito dos valores do coeficiente de Poisson para madeira. Por quê? Porque é muito variável, né, como eu falei para vocês. Depende muito do tipo de madeira, é complicado você definir isso com um número único, né. Fatores que influenciam nas propriedades da madeira. Densidade, importantíssimo. Quanto maior a densidade, maior a quantidade de madeira por volume e, como consequência, a resistência também aumenta. Então, é bom você ter uma madeira bem densa, né? Inclinação das fibras, como falei, paralelo, perpendicular, vai ter valores diferentes de resistência. E os nós, ó, os nós são originários dos galhos existentes nos troncos da madeira, após o desbaste dos mesmos. Existem 2 tipos de nós, os soltos e os firmes. Ambos reduzem a resistência da madeira, então não é legal você ter nó na madeira, né? Também podem causar efeitos localizados de tensão concentrada. A influência de um nó depende do seu tamanho, localização, forma, firmeza e do tipo de tensão considerado. No geral, os nós têm maior influência na tração do que na compressão. Então, pessoal, sempre, se você for usar uma peça de madeira numa estrutura, procura sempre usar aquela que tiver o menor número de nós possível, tá? Então, ó, aqui um exemplo de nó, tá? Alguns exemplos aí de nós. Agora vamos para os fatores que influenciam, outros fatores, né, que influenciam aí. Falhas naturais, então geralmente quando você vai pedir uma peça fabricada aí de madeira, você pode ter muitas falhas, né? 2 tipos de falhas principais podem ocorrer devido à natureza da madeira. A primeira delas está relacionada com o encurvamento do tronco e dos galhos durante o crescimento da árvore. Você pode ter uma madeira curva, né? Então é complicado você utilizar essas fibras em curva. Outra coisa também, alterando o alinhamento das fibras e podendo influenciar na resistência. Outro fator a ser observado é a presença do alburno, né? O alburno, que por suas próprias características físicas apresenta valores de resistência menores. Então não é legal ter muito alburno, né? Presença da medula. Quando a peça serrada contém a medula, provoca diminuição na resistência mecânica. Eu falei, medula não é legal você ter, ó. Ó a medula da madeira aqui, tá vendo? Isso aqui é a medula. Então, ó, tá vendo? Já tem até uma trinca aqui na peça de madeira. A medula, ela é macia, ela não tem uma resistência legal. Tá? E outra, ó, facilita o ataque biológico, né? Então, não é bom ter medula. Faixas de parênquima. As faixas de parênquima têm baixa densidade e pouca resistência mecânica. Quando presentes elementos submetidos à compressão, esses podem estar em ruína por separação dos anéis. Então, ó, tá vendo? Essas falhas aqui são as faixas de parênquima, tá? Então, sempre procurar evitar esse tipo de peça também. E ataques biológicos. Então, temos vários tipos de ataques biológicos, né? Perfurações pequenas, podemos ter por podridão, perfurações grandes, podridão, mancha, ó, tem vários tipos de ataques biológicos aí, tanto de fungos, insetos, né, e também por cupins. Efeitos de secagem, então quando você seca a madeira,
esse efeito do secamento ele pode alterar o formato geométrico dela, né? Então, por exemplo, você pode ter um encanoamento, tá vendo? Ó, uma forma curva aqui na madeira. Você pode ter um encurvamento, você pode ter um arqueamento ou um torcimento, tá? Então isso aí geralmente no processo de fabricação, principalmente na secagem, ocorrem essas falhas. Bom, alguns tipos de madeira na construção, madeiras maciças e madeiras industrializadas. A maciça é madeira bruta, roliça, falquejada, serrada, né? Madeira industrializada, que é o mais comum aí, madeira compensada, laminada ou laminada colada, né? Que ultimamente na indústria moderna da construção está sendo muito utilizada, né? Porque ela consegue vencer grandes mãos. Madeira recomposta. Nós temos aqui também uma tabela da madeira serrada, então nós temos aqui vários tipos, ó, ripas, ripões, sarrafos, caibros, caidrões, pontaletes, bigotas, tábuas, pranchas, pranchões, postes, né? E a seção transversal nominal de cada um. Bom, caracterização completa da resistência da madeira serrada. Então temos a resistência à compressão paralela às fibras, resistência à tração paralela às fibras, resistência à compressão normal às fibras, resistência à tração normal às fibras, resistência ao cisalhamento paralelo às fibras, resistência do embutimento paralelo e normal às fibras, densidade básica. Pessoal, cada um desses parâmetros é uma resistência que você deve calcular para você dimensionar a sua peça, tá? E como falei, né, o tempo não permite a gente poder calcular um por um, né? Mas vocês podem ver aí, por exemplo, na apostila que eu estou utilizando como referência do Calil Júnior, tá? Ele tem um livro também aí de estrutura de madeira. Tem no Walter Pfeiffer também um livro bacana de estrutura de madeira, que eles ensinam aí como dimensionar essas estruturas, né? As peças tracionadas, peças comprimidas, peças sobre flexão, tá bom? Bom, aqui algumas relações, tá? Simplificada aí de resistência da madeira. Nós temos aqui ó, os valores dependendo do eixo, se ele é paralelo às fibras, se é perpendicular às fibras, tá? E algumas relações aqui. Como falei, como não vai ter muito tempo, não adianta ficar aprofundando muito nisso, tá? Então, tem essas tabelas eu peguei também do livro, do Carlito Júnior. Conforme vocês forem estudando parte de dimensionamento aí por fora, vocês vão entender melhor esses parâmetros e essas relações entre eles, tá? Coníferas, importante aqui, ó. Algumas propriedades das coníferas, temos aqui dividido por classe, assim como o concreto a gente divide por classe, né? C30, C40, C35, aqui também, C20, C25, C30, né? Isso aqui influencia diretamente aí na resistência, ó, compressão, característica, resistência ao cisalhamento, característica, tá vendo? E o módulo de elasticidade longitudinal, né? Densidade básica, densidade aparente, tá? Então, tanto para cotiledone, tanto como conífera como também dicotiledone, tá? Sempre lembrando aí, umidade deve ser 12%. Uma outra tabela que eu peguei aqui também da apostila do Calil Júnior, vários tipos de madeira diferentes em suas respectivas propriedades, tá? Alguns valores representativos, propriedade de madeira, ó. A obtenção dos valores característicos para a resistência de espécies de madeira já investigados por laboratórios idôneos é feita a partir de valores médios dos ensaios pela seguinte relação. XK, a umidade 12, né, igual a 0,7 xm, umidade 12. Obtidos os valores característicos das propriedades de madeira, pode-se obter o valor de cálculo XD pela seguinte expressão. Então, o valor de cálculo, pessoal, a resistência, tá, de cálculo aí da madeira, ela vai ser sempre o Kmod vezes o valor característico sobre o coeficiente de segurança. Esse Kmod, vocês vão ver que toda peça de dimensionamento de madeira, você tem que usar esse Kmod aí. Esse Kmod você acha fazendo Kmod 1 vezes Kmod 2 vezes Kmod 3, tá? O Kmod 1 você pega uma tabela, tá? Aí ele vai depender do tipo do carregamento que você está utilizando e o tipo da madeira a ser utilizado. Então você tem vários coeficientes, classifica a classe e o tipo de madeira e você pega o coeficiente Kmod 1. Kmod 2 também é de tabela, tá? Vai depender da classe de umidade, se é classe 1 ou classe 2 ou classe 3 ou classe 4. Vocês vão poder ver como que a gente classifica essas umidades de uma maneira mais simplificada nos livros, tá? E aqui o tipo de madeira e os coeficientes a ser utilizado, tá bom? Caso a madeira seja utilizada submersa, deve-se adotar o seguinte valor para o coeficiente de modificação. Kmod 2 deve ser 0,5. Kmod 3, ó, o coeficiente de modificação Kmod 3 leva em conta a categoria da madeira utilizada. Para a madeira de primeira categoria, ou seja, aquela que passou por classificação visual para garantir isenção de defeitos e por classificação mecânica, para garantir a homogeneidade da rigidez, o valor do Kmod 3 é igual a 1. Então, se a peça ela tem essa
esse teste mecânico, né, ela passa por uma etapa de testes, né, ou seja, ela é de maior confiança. Então, esse CAMOD você pode adotar igual a 1. Caso contrário, a madeira é considerada como segunda categoria. Então, a primeira categoria tem um rígido regime aí de controle, né, e segunda categoria tem um regime mais fraco. Né? Então, no caso do CAMOD 3, quando você não tem um controle muito bom, você usa 0,8. Para o caso particular das coníferas, deve sempre adotar o valor de 0,8 para levar em conta a sua presença dos nós não detectáveis pela inspeção visual. Então, às vezes a fabricação não consegue detectar nas coníferas, né, porque ela é mais invisível, vamos dizer assim, tá bom? Bom, então para você achar qualquer parâmetro, pessoal, você sempre utiliza o CAMOD. Por exemplo, calcular o módulo de elasticidade efetivo, que a gente utiliza nas fórmulas para calcular as nossas peças, sempre vai ter que pegar o módulo de elasticidade gerado nas tabelas, né, por laboratórios, e multiplicar pelo CAMOD total, que é o CAMOD 1 vezes CAMOD 2 vezes CAMOD 3. E os coeficientes de ponderação, né? Então, compressão paralela às fibras, você usa 1.4. Tração paralela às fibras, 1.8. Cisalhamento paralelo, 1.8. Para estado limite de utilização, sempre utiliza 1. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Infelizmente, o nosso curso termina por aqui. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.